Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar hoje na palavra de Deus, na gravação de mais este vídeo, que é Mateus capítulo 18, dos versículos 15 até, glória a Deus, aleluia Jesus, até o 17. Mateus capítulo 18, versículo 15 até ao 17. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E o título da mensagem é O Perdão do Pecado de um Irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, esta palavra Jesus deu aos apóstolos, aos discípulos e a todos que o ouviam e a todos nós também no dia de hoje, E ela permanecerá e perdurará para toda a eternidade, A palavra de Deus é palavra viva e eficaz, fiel e verdadeira, E a Bíblia Sagrada, eu falo muito isto, ela fechada é um livro como um outro qualquer de aparência, Na aparência, mas quando você abre a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco, E esta palavra de hoje é uma palavra tremenda, irmãos, O perdão do pecado de um irmão, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, Então é a coisa mais óbvia e mais lógica, Quando alguém realmente tem alguma coisa contra nós, E nos ofende de alguma forma, de alguma maneira, Então é extremamente sensato de que nós procuramos essa pessoa e procuramos entender, nós, ou seja, o ofendido contra aquele que o ofendeu, Vai ali em particular, os dois juntos, e procura apurar os fatos, não para poder colocar mais lenha e gasolina na fogueira, mas para poder aplacar aquela palavra de ofensa, perdoar, ambos, um perdoa o outro, e a paz permanecer entre eles, entre nós, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas se não te ouvir, Jesus disse, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada, Então, por que levar, irmãos, uma ou 2 testemunhas, Por que levar para poder participar da conversa e ouvir? Porque nesse momento a pessoa ofendida, ela está ali numa missão, de humilhação, para que possa ter uma palavra boa, uma palavra que aplaca toda a contenda e desfazer ali o mal-entendido e para que haja paz, Então Jesus recomenda que levamos 2 ou 3 testemunhas para que nessa conversa a pessoa não quis aceitar, não quis te ouvir você sozinha falando com ela, dando a sua justificativa e pedido de perdão. Então você faça isso para que fique, em outras palavras, como disse Pilatos quando condenava Jesus, lava suas mãos, Lava suas mãos, Pilatos, quando condenava Jesus, a esposa dele mandou falar para ele, falou,
não entre na causa deste justo, porque eu padeci muito durante a noite por causa desse irmão, né? Não entre na causa desse justo, porque eu padeci muito esta noite por causa desse irmão, né? Aí o que Pilatos disse, né? Eu lavo as minhas mãos, quer dizer, após fazer toda ali a explanação do problema, ele falou, eu lavo as minhas mãos, quer dizer, se esse justo for condenado, eu não tive culpa nenhuma, vocês é que fizeram a condenação, eu apenas fui o mediador, né? Estou na minha função, mas não fui eu quem condenei, eu não desejei, eu por mim teria inclusive absolvido, né? E assim é para nós levar 2 ou 3 testemunhas, quando há um mal entendido, alguém nos ofende, para que aquela pessoa entenda e a gente coloca paz, coloca uma pedra em cima daquele problema e o problema acabe, né? Jesus diz isso. Mas Jesus diz mais, porque às vezes a pessoa é rebelde, não atende, né? Não quer ouvir, não quer entender, né? E se não as escutar, dize-o, glória a Deus, aleluia, Jesus, dize também. E se também não escutar, glória a Deus, aleluia, Jesus, e se não as escutar, dize-o à igreja. Ou seja, você foi sozinho pedir perdão para aquela pessoa, para que a pessoa possa te perdoar, e vocês colocar um fim nessa contenda e acabar com tudo isso, a pessoa não quis te ouvir, né? E existem pessoas assim, pessoas espinhadas que falam, não quero saber de conversa, não vem falar comigo, eu não quero papo, e fim de conversa, né? Tem pessoas assim, né? Aí Deus manda, Jesus manda, pega 2 ou 3 testemunhas, leva contigo, vai e tenta e repita as mesmas palavras que você falou antes, para que a pessoa possa entender e aceitar, né? Quer dizer, se ela não aceitar, por 2 ou 3 testemunhas, está confirmado que você se humilhou, que você pediu, e a pessoa não quis te ouvir, não quis te atender, né? E Jesus afirma mais, continua dizendo, se ainda assim não ouvir, né, você com 2 ou 3 testemunhas, dize-o à igreja, né? Diz a igreja, né? Aí essa responsabilidade foi transferida para o pastor da igreja. Aí o pastor da igreja tem a obrigação de chamar aquele membro, né, em particular, pega aquele membro, leva aquele membro lá dentro no escritório, juntamente com a pessoa ofendida, juntamente com as 2 e 3 testemunhas, porque essa conversa tem que novamente ser colocada a limpo desde o princípio, pela primeira tentativa, pela segunda tentativa, e agora já na terceira tentativa. Aí o pastor chama para si a responsabilidade para poder corrigir esse membro que transgrediu, né, pecando contra o irmão, né? E aí Jesus diz, se também não escutar a igreja, após o pastor fazer toda a mediação ali da conversa, tomar conhecimento e falar com a pessoa, e a pessoa continuar, é o crente rebelde, esse é o crente rebelde, né? E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, né? É o que determina a palavra de Deus para esse membro dessa igreja, né? Gentio e publicano, amém? Considera-se um gentio e publicano. Então aqui encerrou, né, a explanação da mensagem, e agora eu vou para, encerrou a leitura, agora nós vamos para a explanação da mensagem, tá? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que diz o seguinte, se teu irmão pecar contra ti, está, né, glória a Deus, Jesus, né, aqui em Mateus, né, 18, 15 ao 17. O Senhor Jesus Cristo expõe o método de restauração espiritual mediante a disciplina de um cristão professo que venha pecar contra o outro membro da igreja. Negligenciar este ensino de Cristo levará os crentes à transigência com o pecado, e logo mais essa igreja deixará de ser um povo santo de Deus, né? Ou seja, né, através de todas essas instruções que o Senhor Jesus passa para nós aqui, né? O pastor, ele precisa entrar em ação
e chamar os membros que estão em contenda, levá-los ao escritório, chamar 2 ou 3 testemunhas para participar da conversa e resolver desfazer essa contenda toda, acabar, colocar paz entre eles, né? Esse último passo, né? É o último passo, é função do pastor, né? Que meu pai chamava de o derradeiro chá da farmácia, né? O último chá da farmácia. Então essa missão é do pastor, né? Tentou o ofendido sozinho, não deu certo, levou do testemunho, não deu certo, e aí falou com a igreja e o pastor entra em ação para resolver, né? E ainda assim a pessoa se manteve rebelde e não quis dar ouvido ao pastor, nós chamamos isso de pessoa do nariz empinado, né? É um crente rebelde do nariz empinado, né? Aí o Senhor Jesus determina que esse crente seja tirado de comunhão, né? Para que a igreja não venha a igreja inteira ficar uma igreja caída, porque vai acumulando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e a igreja vai cair da presença de Deus. Então, para que não caia a igreja inteira, exclua esse crente de comunhão, né? Coloca ele no banco, ele não tem mais atividade nenhuma na igreja, atividade zero, né? Ele é, como se diz por aí, é crente de banco, né? Tem pessoas até que falam, é membro de banco, né? Ah, membro de banco é prego. Não, mas a determinação do Senhor é esta aqui, né? Não ouviu a repreensão, não aceitou, né? Então ele tornar-se-á membro de banco, né? Ele não tem atividade nenhuma, ele só está ali escutando a palavra. Deus só não autoriza o pastor expulsar esse crente da igreja, porque é o joio no meio do trigo, né? Isso acontecerá somente na ceifa, né? Ele tem o direito de permanecer na igreja, ali orando, lendo a palavra de Deus, cantando, fazendo tudo no banco sem sair do lugar. Ele não participa de atividade nenhuma da igreja, né? Mas permanece ali, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo expõe o método de restauração espiritual, mediante a disciplina de um cristão professo que venha a pecar contra o outro membro da igreja. Negligenciar este ensino de Cristo levará os crentes à transigência com o pecado, e logo mais essa igreja deixará de ser um povo santo de Deus. Confira em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ver também em Mateus 5,13, nota. O propósito da disciplina eclesiástica é manter a reputação de Deus. 6,9. Mateus 6,9. Romanos 2, 23 e 24. Proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja, ou seja, Romanos 2, 23 e 24, proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja, ou seja, é uma igreja que permanece santa, é uma igreja que tem doutrina, né? E é uma igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Que permanece firme na presença de Deus, íntegra a Cristo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O propósito da disciplina eclesiástica é manter a reputação de Deus, proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. 2 João, capítulo 7, versículo 11. E procurar salvar a alma do crente desgarrado e restaurá-lo à semelhança de Cristo. Ou seja, a disciplina, irmãos, a repreensão, a correção, né, sobre o cristão, foi o que eu disse já dias atrás em outro vídeo, falando sobre os pastores que não corrigem as irmãs, né, que veste de qualquer maneira com roupas sensuais, né, roupas sensuais provocantes dentro da igreja, né, que além dela perder a salvação dela, ela ainda
conduz outros também à salvação, porque tira a atenção da igreja, né? Tanto de homens quanto de mulheres, né? É uma provocação sensual dentro da igreja e o pastor está vendo e não corrige, né? Então, de modo que a palavra de Deus exige isto, que seja dessa forma, né? Procurar salvar a alma do crente desgarrado e restaurá-lo à semelhança de Cristo. Essa punição ao cristão não é perseguição, não é por nenhum outro motivo, é pura e simplesmente por amor à alma daquele crente que está se desgarrando, que está transviando, que está saindo, fugindo da doutrina do Senhor. A doutrina não é da igreja, a doutrina é da santa palavra de Deus, a doutrina é do Senhor. Então essa correção, essas repreensões, né, essas disciplinas, é para que o cristão reconheça, arrependa e volte novamente ao caminho. Esse é o verdadeiro cajado do pastor, né? Muitos chamam cajado, o cajado do pastor, achando que o cajado é para bater, que é para malhar. Mete o cajado nele, mete o cajado nela. Não. O cajado não é para bater, o cajado não é para espancar, o cajado é para quando a ovelha está saindo do caminho do trilho, aquela curva igualzinho cabo de guarda-chuva, os pastores passavam o cajado no pescoço e traziam de volta para o caminho, para o trilho, né? Até mesmo caída para levantar, até mesmo dentro de um buraco, né? Então é para voltar ao caminho. O cajado não é para bater, para bater é a vara de correção, né, e não o cajado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E procurar salvar a alma do crente desgarrado e restaurá-lo à semelhança de Cristo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 18:15. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, né? Aleluia, Jesus. Primeiramente deve-se lidar com o transgressor e repreendê-lo em particular, né? Se atender, deverá ser perdoado, né? Quer dizer, o pastor vai, chama atenção, corrige, ele reconhece, se humilha, pede perdão, né? Ali na presença do ofendido, né? O transgressor e o ofendido, com a testemunha, ele se arrepende, chora e pede perdão. Então, acaba tudo ali, está perdoado, né? Está perdoado, né? Então não precisa mais se preocupar, pode voltar a fazer as atividades, pode voltar a entrar em comunhão, porque assim nos ordena a palavra de Deus. Se o transgressor, primeiramente deve-se lidar com o transgressor e repreendê-lo em particular. Se atender, deverá ser perdoado. Então perdoou, está perdoado. Então não tem mais restrição, não tem, está perdoado, né? Versículo 15. Se o transgressor recusar atender a seu irmão na fé, nos versos 15 e 16, né? E a seguir fizer o mesmo ao ser visitado por um ou dois outros membros, juntos, verso 16, e por fim recusar também atender a igreja local, né? Que aí é o pastor que vai cuidar disso, não é os membros, todos os membros, é apenas o pastor que vai cuidar disso, juntamente com o ofendido, ofensor e ofendido e as testemunhas, né? E por fim, se recusar também atender a igreja local, deve ser considerado como um gentio e publicano. Aleluia, Jesus. Coisa horrenda, coisa terrível, né? Isto é, o que é ser gentio e publicano? Isto é, como alguém que está fora do reino de Deus, separado de Cristo e caído da graça. É a pior condição, irmãos, que um crente pode chegar, é esse ponto aqui. Não existe condição pior para o crente chegar aqui na terra do que nesse ponto aqui. Ou seja, como diz o povo do mundo, ele está jogado às traças, se isso acontecer, né? Ele está jogado às traças, à própria sorte, né? Infelizmente, é assim que não tem condição, glória a Deus, aleluia, Jesus, como alguém que está fora, né? Vou voltar um pouquinho porque é tremenda, né? E por fim, recusar também atender a igreja local. Deve ser considerado como um gentio e publicano, né? Isto é, como alguém que está fora do reino de Deus, separado de Cristo e caído da graça. Gálatas, capítulo 5, versículo 4, né?
E aqui, irmãos, eu vejo muito, eu conheço nesses 22, 23 anos já de crente, né? Eu conheço muitos irmãos que quando isso acontece, né, o que ele faz, né? Ele foge para outra igreja. Ele não aceita a repreensão na igreja que ele está e procura uma outra igreja, um outro ministério, né? E ali ele chega lá novamente com carinha de santo, e ali o pastor não sabe do ocorrido, ele chega e começa a congregar ali, daqui a pouco ele vira membro e acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se ele não voltar lá atrás, lá onde ele caiu, por que a palavra de Deus afirma, né? Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde tu caíste, né? Volta-te ao primeiro amor. Lembra-te de onde tu caíste, né? Então tem que voltar lá, irmãos. Se você não voltar lá onde você arrumou a contenda, onde você arrumou a questão, onde você não aceitou repreensão, onde você foi rebelde, onde você foi do nariz empinado, não adianta você procurar outra igreja, outro ministério e achar que está tudo bem, porque não está. Você tem que resolver essa questão lá, onde começou, lá onde a questão nasceu, né? Porque está escrito no livro da vida, está marcado, a palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus tem um memorial, né, na sua frente, que todos os dias lançado os nossos feitos diariamente ali naquele memorial, né? Então não tem como, tem que voltar lá, tá bom, irmãos, tá? Viu? Não fica quietinho aí, escondidinho aí, não, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, está te vendo, sabe de tudo. Você não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de ministério, não adianta você mudar de bairro, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de estado e muito menos de país. Você tem que voltar. Lembra-te de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Volta correndo, irmãos. Volta correndo. Que Jesus está te esperando de braços abertos para te perdoar, para te receber e você ter a sua alma salva ainda. A oportunidade passa, irmão. Enquanto você tem fôlego de vida, este é o momento. A hora é agora. Então corra e vai cuidar disso aí, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? E a seguir, fizeram o mesmo ao ser visitado por um ou dois irmãos membros juntos, e por fim recusar também atender a igreja local, e deve ser considerado como um gentio e publicano. Isto é, como alguém que está fora do reino de Deus. Separado de Cristo e caído da graça, não tem condições de ser membro da igreja e deve ser desligado da comunhão da mesma. Esta mensagem, irmãos, ela é linda e maravilhosa, muito grande. É uma mensagem tão grande quanto a parábola do semeador. Então, eu devo ainda, por mais 2 ou 3 dias, estar ainda meditando com os irmãos nessa mesma mensagem, porque ela é grande e de extrema preciosidade, né? O perdão do pecado de um irmão. Mas nós não vamos voltar mais aqui, não. Vamos dar sequência até fecharmos na totalidade pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é coisa muito comum, muito corriqueira, essa contenda entre irmãos na igreja, né? E os irmãos agem dessa forma que eu acabei de falar e acham que está tudo bem, está tudo resolvido. Não, pelo contrário, você complicou muito a sua vida, complicou muito a sua situação, né? Então, lembra-te de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Amém, irmão? Deus abençoe, um forte abraço e a paz de Senhor Jesus a todos. Fica com Deus.